Eu não sei aí, mas aqui já está dando 19h15. Tá, então vamos começar. Então eu vou Tá. abrir a nossa reunião, 14ª reunião da Comissão de Direito Sistêmico, a segunda por videoconferência, já antecipando meus agradecimentos, dizer que é sempre uma alegria poder rever todos vocês e estar nessa metamorfose que nós estamos vivendo, né? Do desafio imposto, estamos nos reinventando. Estamos aí buscando outras formas, novas formas de estarmos mais perto uns dos outros. Eu achei muito legal que, recentemente, nessa explosão de lives e de explorar esse novo mundo digital e se reinventar, a gente tem visto, eu tenho pelo menos visto muitas lives, né? E uma dessas lives que eu vi, me chamou a atenção o que foi dito, eu estou tentando aqui lembrar do nome da pessoa que estava falando, mas ele falou um negócio muito legal, que nós estamos num período de transformação sobre 3 aspectos principais: o espiritual, o emocional e o técnico. O espiritual, porque nós somos pequenos diante desse algo maior que nos fez parar para nos olhar quem está próximo da gente, nesse sentido maior de solidariedade. Uma metamorfose emocional, que ela está ligada à questão da inteligência emocional, de se manter no centro, de se manter em equilíbrio, que é uma habilidade muito importante e que agora a gente está se propondo a desenvolvê-la, a olhar para essa habilidade em tempos de isolamento social, em tempos de maior contato com os entes queridos, com aqueles que mais amamos. Nossos filhos, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos pais, todos aqueles que fazem parte desse nosso sistema familiar atual mais perto. E também uma mudança, uma transformação técnica que está ligada a esse mundo digital. Isso foi muito interessante porque eu vinha adiando uma decisão de fazer parte de forma mais ativa desse mundo novo, que é o mundo da internet, dessas mídias sociais. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Instagram, Twitter, e por aí vai. Não tinha conta, não tinha endereço em nenhum desses estabelecimentos. E agora eu tenho. E me vejo aí forçado, na verdade, me vejo aí desafiado todos os dias a aprender um pouco mais e a atuar também desenvolvendo essas novas habilidades. Talvez seja esse o olhar que a gente possa destacar nesse momento que nós estamos vivendo também, né? E estamos agora, de novo, nos reunindo pela videoconferência para podermos cumprir com esse momento tão bacana, sob meu ponto de vista, de podermos nos encontrar para conversarmos sobre o direito sistêmico, sobre o desafio do movimento sistêmico. E hoje nós vamos tratar de um tema muito amoroso, um aspecto muito amoroso, um olhar muito amoroso, carinhoso, e é da adoção, né? A visão sistêmica da adoção.
dentre os temas sistêmicos, talvez este seja um dos mais bonitos. E também um pouco novo para o olhar daquele que não tem ainda a noção do que são os princípios sistematizados por Bert Hellinger. Acredito que a nossa palestrante vai abordar as leis sistêmicas, que nada mais são do que princípios de postura diante da sociedade, diante dos sistemas que estamos inseridos, diante das relações, das interações que participamos, desde a relação do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo profissional, de amigos, social, e por que não dizer, também aqui, as relações digitais. É assim que eu apresento a doutora Cristiane Silva de Moraes, advogada com atuação humanizada, atuação colaborativa, sistêmica, especialista em direito civil, das famílias e das sucessões, pós-graduada em direito sistêmico pela Hellinger Schule, Faculdade Novare, certificada em práticas colaborativas pelo IBPC, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da AMAR-DF, membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, facilitadora de constelações familiares, professora na ESA, na Escola da Advocacia, e no IPG. E nossa coordenadora do grupo de trabalhos de eventos. Está hoje brilhante e brilhando, e tenho a certeza que todos nós sairemos maiores desse nosso encontro de hoje, cheios e transbordando de amor. Depois que essa pessoa tão amada e amável nos trouxer esse tema tão palpitante e tão caro para o direito sistêmico. Cristiane, passo para você a palavra e continue brilhando e brilhe mais. Boa noite. Eu fiquei emocionada com as suas palavras e sinto no meu coração uma imensa gratidão por estar fazendo parte dessa comissão que foi tão sonhada, por estar podendo estar a serviço da comissão também no grupo de eventos e por estar me colocando a serviço, descobrindo novas formas de colaborar com esse movimento. Fico feliz também aqui em ver vários rostos conhecidos e outras pessoas que eu também não conheço pessoalmente, mas já de pronto eu agradeço a presença de vocês. E eu pensei em fazer alguns recortes para poder chegar no ponto principal, né, no tema principal da visão sistêmica da adoção. Então, eu vou começar falando do Bert Hellinger e das constelações familiares. O Bert Hellinger, ele é um teólogo alemão, que era psicoterapeuta, filósofo, e ele estudou vários tipos de conhecimento. Então, ele estudou a terapia primal, a hipnose, o psicodrama, terapia familiar, PNL, estudou várias técnicas. Mas ele conheceu as constelações familiares através da TEA. E era chamado também de colocações familiares, por volta de 1990. E em 1992, ou seja, 2 anos depois que ele conheceu as constelações familiares com a TEA,
ele começou a fazer alguns workshops e os workshops dele já estavam lotados. E depois que ele começou a fazer esse trabalho, ele denominou de movimentos da alma, depois de movimentos do espírito, já em 2003, depois que ele já estava casado com a Sophie. E depois ele percebeu que esse campo de conhecimento era aplicado a todas as outras áreas da vida. E aí ele chamou de Helling ciência, ou seja, ele considerou que se tratava de uma ciência, não apenas de uma terapia. Depois disso, ele denominou, e aí ele entrou num novo nível de trabalho, que ele denominou novamente de novas constelações, ou as constelações originais Helling, para diferenciar, porque já não era o mesmo trabalho que ele conheceu com a Terra. Ele foi modificando e ele foi colocando, ele foi aprimorando e foi se aprofundando no conhecimento. Então, o que hoje nós conhecemos como constelações já está totalmente diferente, né? Então, aqui eu vou falar das constelações de Bert Helling. Ele escreveu 110 livros, que é considerada a filosofia hellingeriana, e desses 110, apenas 27 foram traduzidos para o português. E nesses livros, ele descreve experiências, atendimentos, histórias, contos, descreve também um olhar muito específico dele sobre a vida, que pode ser considerado uma filosofia. E o ano passado, eu procurei alguns conceitos de constelações, e no ano passado teve um certo seminário aqui na UAB, o primeiro seminário internacional de direito sistêmico, que reuniu vários profissionais, grandes contribuidores do movimento. E um desses convidados, a professora Isabela Oliveira, ela me chamou a atenção porque ela trouxe um conceito que para mim foi muito interessante. Tinha sido a primeira vez que eu tinha escutado. As constelações familiares são primeiramente um corpo de conhecimento de cunho filosófico e prático sobre a vida e sobre os relacionamentos humanos, que nos permitem novas imagens, novas compreensões e novas perspectivas. Aí eu comecei a refletir sobre isso. E para mim, as constelações não são uma terapia, não são uma ferramenta, não são uma técnica, não são um método, porque eu acho muito pouco defini-la assim. Mas concordo que ela tem efeitos terapêuticos, que ela facilita a busca de soluções de conflitos. Concordo que ela é muito mais. E eu acredito ainda que vamos descobrir ainda novos efeitos. E eu acho que aquilo que a gente ainda percebe no alcance das constelações ainda é pouco. Acho que a gente ainda, com o tempo, vai descobrir muito mais. E aí, o Bert Helling descobriu, mas antes deles, outros estudiosos também descobriram, que nós não recebemos apenas informações das cargas genéticas, que nós recebemos também histórias, crenças, padrões, outras informações das vivências que são armazenadas no nosso inconsciente. Eu vou falar inconsciente aqui porque eu não sei o termo técnico que a psicologia usa. Vamos
pensar que a gente tem um HD e que as constelações nos permitem acessar essas informações. Como que a gente acessa essas informações? Através do estado de presença. E aí, quando a gente acessa essas informações através da experiência das constelações familiares, a gente nos permite ressignificar as imagens internas que nos trazem sofrimento. Porque tudo são imagens internas, tudo é como a gente vê, como a gente sente. Então, a forma que a gente vê e a forma que a gente sente são as nossas verdades. Mas a gente só consegue olhar uma parte do todo. E Bert Helling também fala que o primeiro amor que a gente experiencia é o amor da mãe. Que é muito falado também nesse mês, né? Vamos comemorar o Dia das Mães. Então, pensando já nisso, e é também onde a gente experiencia a dor da separação no parto. Então, a gente estava lá juntinho da mamãe, lá no aconchego, e a gente é separado na hora do parto. E ali é a primeira dor. Só que as crianças que são entregues para adoção, além dessa primeira dor da separação, elas passam pelo movimento interrompido, que na psicologia é chamado de trauma, mas ele denominou movimento interrompido, porque ele entendeu que houve uma quebra, o amor não pôde fluir. E aí isso gera consequências, traumas, sintomas, doenças. Então, todas as crianças que são dadas à adoção, elas têm um destino difícil. Isso não significa dizer que nós temos que ter pena, dó. Não. Elas passam por isso porque elas estão a serviço do sistema. E elas dão conta de passar. Deixa eu ver. E aí, o Sami, ele é um estudioso de si, ele faz parte de várias outros tipos de busca. E nessa busca pessoal dele, né, por ser estudioso de si, ele conheceu em 2004 as constelações familiares. E aí, como ele mesmo diz, ele sentiu na alma a missão de levar isso para a área do conhecimento dele, que era o direito. Na época ele era advogado. E aí ele foi num seminário e falou com o Bert. E o Bert falou sim para ele, né? E ele até hoje mesmo ele diz que ele não sabe se foi coragem ou se foi falta de noção, mas hoje ele percebe que ele estava a serviço de algo maior. E que bom que ele teve esse impulso e ele seguiu a intuição dele e fez. E aí ele se tornou pioneiro mundial na aplicação da Helling de ciência, né, dos ensinamentos trazidos pela constelação e as ordens do amor e as ordens da ajuda. Porque o direito sistêmico ele não utiliza apenas as constelações, ele utiliza também esses princípios, como bem disse o Rodrigo no início. E muito tem se falado que o direito sistêmico quer substituir o direito positivado. Mas não é essa a ideia. Assim como esse momento que a gente está passando, tendo que se adaptar às novas exigências, né, sociais,
As constelações familiares também vieram, o direito sistêmico também veio para aprimorar o direito positivado que já existe. Então, essas leis positivadas, elas têm precedência e o direito sistêmico não tem interesse de substituir. Ele vem ajudar nessa mudança social, pela busca da solução pacífica de conflito. E o direito sistêmico são apenas constelações familiares? Muita gente pensa que sim, mas não. O direito sistêmico é a postura sistêmica, as dinâmicas, os exercícios, as frases de solução e as constelações familiares. E o que é essa postura sistêmica? A postura sistêmica é estar sem intenção, sem julgamento, sem expectativa, sem medo, se esvaziar, se colocar a serviço. Você pode ter toda a técnica, todo o conhecimento, mas quando chega naquele sistema, você é o que menos sabe. Então é preciso se esvaziar para perceber o que é necessário fazer e reconhecer o que é. Então essa postura sistêmica faz com que o profissional do direito, o operador do direito, ou facilitador, ou o profissional da ajuda que esteja trabalhando, ele consiga se colocar numa posição de humildade e reconhecer a grandiosidade do sistema. Além disso, o Bert Helling descobriu as ordens do amor e as ordens da ajuda. Eu acho que a Cristiane, eu acho que travou a sua tela. Para vocês também? Ela tá... São os mais... Parece que travou um pouco, Cris. Você podia voltar um pouquinho? Você estava falando para Bert Hellinger que o advogado ele precisa ele esvaziar para perceber o que é necessário, o advogado chega por último, é desse lugar que ele vai ajudar o sistema, aí depois travou. E que Bert Hellinger descobriu as ordens da ajuda e as ordens do amor. Isso. Aí parou, não falou mais nada. Isso, travou. Tá. Então, deixa eu ver. Aí eu estava dizendo que além da postura sistêmica, tem os exercícios sistêmicos, as dinâmicas e as constelações familiares. Então, não é necessário, às vezes, você fazer uma constelação. Você pode ajudar fazendo uma fala de solução, um exercício, ou simplesmente conduzindo através da fala a pessoa para essa ampliação de olhar, para essa ampliação de consciência. Na verdade, é isso que a gente busca, né? Ampliar o olhar, ampliar a consciência para incluir tudo, para poder enxergar uma visão panorâmica, né? Pelo menos tentar olhar para todos os envolvidos. E, além disso, o Bert Helling descobriu as ordens do amor e as ordens da ajuda. As ordens do amor é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. O pertencimento significa dizer que todos pertencem e que quando há uma exclusão no sistema, gera uma desordem, um desequilíbrio e consequências. A hierarquia, em resumo, os mais velhos são os maiores. Então, meu pai é maior do que eu sou pequena diante do meu pai, e o meu pai é menor diante do meu avô. E se for em relação à mãe e o filho, ou o pai e o filho, os pais dão e os filhos apenas recebem.
né? E o equilíbrio entre dar e receber significa dizer que em todas as relações, com exceção entre os pais e os filhos, tem que existir um equilíbrio de troca para que essa relação se alimente. Então, não significa dizer que tem que ser na mesma proporção. Eu posso dar 60% e o outro 40%, e depois, no outro momento, eu dou 40% e ele dá 60%, e assim vai existindo um equilíbrio. E quando essas relações não são equilibradas, aí também gera uma desordem, e aí ela fica conflituosa, pesada, e muitas vezes ela acaba, porque não houve esse equilíbrio. E agora, vamos falar sobre adoção, né? Depois dessa breve introdução, agora eu vou passar pela adoção em Minas Gerais, depois a gente chega lá na visão sistêmica da adoção. E a adoção? A adoção, então, ela é um instituto antigo. A gente sabe que já na Grécia e em Roma já existia. A história conta que existia o culto familiar, né? Cada clã tinha um deus para ser cultuado e que os filhos que seguiam essa tradição. Mas existiam famílias que não tinham descendentes. Então, nessas famílias que não tinham descendentes, eles criaram um instituto jurídico para permitir que existisse essa continuação do culto familiar. Então, eu não sei se existia antes, mas assim, sei que na Bíblia conta, e na história isso foi o mais longe que eu cheguei. Não sei se antes disso a adoção já existia. Mas na legislação brasileira, o Código de 1916 foi o primeiro a falar de adoção. Mas foi na Constituição de 88, no artigo 227, que a lei trouxe a igualdade de tratamento entre os filhos biológicos e os adotivos. E isso foi muito significativo, porque antes eles não eram vistos da mesma forma. E aí eu procurei vários conceitos de adoção. E eu encontrei um que eu achei bem completo, que é o do Pablo Stolz e do Rodolfo Pamplona. E diz assim: a adoção é um ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, excepcional, irrevogável e personalíssimo, que firma a relação paterno ou materno-filial com o adotando. Então, quando uma mãe entrega um filho para a adoção, o que ela quer, na verdade? Ela quer que alguém assuma por ela o que ela não tem condições de fazer no momento. No fundo, é isso. E aí são editadas cada vez mais leis. Em 2017 teve uma alteração, em 2009 a lei surgiu, em 1990 o ECA. E muito tem se falado que cada vez se criam leis mais rígidas para proteger os envolvidos na adoção. E muitos profissionais que não têm a visão sistêmica, eles acreditam que essa busca pela família extensa faz com que as crianças cresçam e muitas vezes não sejam adotadas, porque alguns casais dão preferência a bebês. Demora e às vezes elas não são adotadas. Mas, diante da visão sistêmica, a gente compreende que as leis elas estão em equilíbrio com a visão sistêmica. Elas estão corretas.
Porque a adoção, ela deve ser uma medida de caráter excepcional, última instância. Se houver a possibilidade da criança permanecer na sua família, no seu sistema, essa é a melhor opção para a criança. Vai ser a que menos vai criar, que menos vai criar impacto. Então, determina o ECA que a autoridade judiciária mantenha 2 cadastros em cada comarca, né? Um cadastro para as pessoas interessadas em adotar e outro cadastro para as crianças disponíveis. E ele é alimentado pelo Ministério Público, que é o responsável. Tem também, no caso das adoções internacionais, um 3º cadastro. E já falei, né, que a lei prioriza a permanência na família biológica e que ela está em harmonia com o pensamento sistêmico. E aí, o que é a família natural? Família natural é aquela formada pelos pais e seus descendentes. E a família extensa, o que é? A família extensa que a lei busca. Quando não há possibilidade de ficar com os pais, a lei, acho que, se não me engano, no artigo 42, fala na busca pela família extensa. A família extensa são os parentes próximos com os quais a família convive ou tem vínculos de afetividade e afinidade. Então, também a lei busca minimizar os impactos sofridos por essa criança ou adolescente no caso de não poderem ficar com os pais. Não podem adotar os irmãos ou ascendentes, mas eu vi 3 jurisprudências de casos em que os avós conseguiram adotar os netos. Então, embora a lei proíba, a jurisprudência tem flexibilizado isso e tem permitido. Eu vi um caso de uma criança que foi adotada com 8 anos e ela já estava grávida e vítima de estupro. E aí os pais adotaram as 2 crianças. Então, a mãe passou a ser irmã do filho. Vocês estão me ouvindo? Travou? Travou? Isso foi um caso que eu me lembro. Mas tem mais 2 jurisprudências, tem uma de fevereiro, se eu não me engano, desse ano, que também foi permitido. E aí, existem outros... também, sobre a adoção. A lei imita a vida. Então, a idade mínima para adotar é 18 anos, e a diferença entre o adotando e o adotante é de 16 anos no mínimo. Houve uma alteração na lei que permite que pessoas solteiras possam adotar, casadas, separadas, que na hora da habilitação, na hora do pedido de habilitação tenham feito juntas e tenham passado o estado de convivência também juntos, tenham criado vínculos, então a lei também permite a adoção por homossexuais, que antigamente também a adoção era feita de forma escondida, e agora a lei trouxe isso para clareza, né? Então a coisa tem mudado e tem aberto. Pessoas com deficiência também podem adotar. Deixa eu ver o que mais. E aí, existem outros institutos diferentes da adoção, que foi a pergunta colocada no banner da palestra, se tutela é igual a adoção por amor. Eu considero que tutela não é adoção, porque a gente pode cuidar de uma criança ou de um adolescente do nosso lugar. Então, ser pai e ser mãe é muito mais do que exercer essa função.
Então, pode ser pai e mãe, ou seja, passou a vida, cumpriu a missão com êxito, passou a vida, mas momentaneamente ou infelizmente não possa exercer a função e outra pessoa exerce no seu lugar. Então, a tutela e a guarda também são boas soluções, porque a adoção, ela anula, hoje ela anula o registro original, quebrando o vínculo com toda a ancestralidade. Então, a criança, ela não pertence somente ao pai e à mãe. Ela tem direito aos avós, aos tios, aos primos, a toda uma ancestralidade. E quando esse registro é anulado, essa história é praticamente apagada e é arrancado da criança todas essas possibilidades. E a tutela e a guarda permitem que a criança seja atendida na sua necessidade de ter alguém que cuide dela, mas que mantenha a sua parentalidade, que mantenha os seus pais, mantenha os seus tios e que ela continue tendo a mesma história. Então, para mim, tutela não é adoção por amor. Aí, mais adiante, eu quero voltar nessa questão do registro. Agora, a visão sistêmica. Chegamos finalmente na visão sistêmica da adoção. Tudo bem aí, Rodrigo? Eu estou anotando aqui. Tá, não, eu tô perguntando se você fez uma cara, eu achei que tinha cortado o áudio. Não, eu estava concentrado anotando. Tá, é tudo ótimo. Tá bom, Tô aprendendo. tá bom. Então, a adoção, né, na visão sistêmica, é quando alguém sai do seu lugar de origem, do seu sistema de origem, e passa a pertencer também, em razão do grau de benefício, a outro sistema. Então, mesmo tendo a adoção, o adolescente ou a criança, ou o indivíduo, se for adotado adulto, ele não deixa de pertencer ao seu sistema de origem, mas ele passa a pertencer também a outro sistema. Diferente da visão jurídica, né, material, positivada, que quebra o vínculo com o sistema anterior. Então, aí já tem uma diferença. E a adoção também, sistemicamente, ela é considerada, de certa forma, uma exclusão. E aí, toda vez que um filho é entregue para a adoção, isso gera consequências, sintomas, doenças, que a gente vai falar mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, há um encaixe. Um sistema deu e o outro precisava receber. Então, ali também estabeleceu um vínculo, um encaixe. Alguém deu, precisava dar, e o outro precisava receber. Então, também na visão sistêmica é a mesma dinâmica por exemplo, de encaixe da vítima agressor ou de outras situações. E o olhar sistêmico, ele faz com que a gente olhe para todos os envolvidos. Então, não existe uma solução, não existe justiça se todos não forem incluídos. Eu lembro que depois fez sentido para mim, né? Quando eu tinha uns 10 anos, eu contestava muito meu avô. E uma vez ele pegou uma maçã e ele colocou um alfinete em cima e falou assim: esse é o seu ponto de vista daqui. Se eu trocar esse alfinete de outro ângulo, você não vai ter a mesma visão. Então, isso daqui não existe a verdade absoluta. A verdade é quando você enxerga o todo. E depois eu fui ver que ele não tinha a mínima noção do que era direito sistêmico, mas ele já era sistêmico. Porque para ele a solução, a justiça, era quando você conseguia ver o todo, todos os ângulos.
Aí, quem são os envolvidos? Quem são esses envolvidos que a gente deve olhar na adoção? Então, os pais biológicos que vieram antes, né, que através dessa união geraram um filho, o filho, os pais adotivos e os intermediários dessa relação. O que a gente pode falar sobre os pais biológicos? A mãe, né, a mãe que está com o filho na barriga, a decisão principal é dela, é sempre dela. Então, normalmente, ela carrega o maior fardo do julgamento social. E essa entrega do filho, que é tão criticada e tão condenada pela sociedade, que uma mãe abandona o filho, na verdade, ela é um ato de amor. Ela entrega por acreditar que ela não é capaz de exercer, que ela não consegue, e ela entrega para que a criança tenha uma vida melhor, para a criança ter uma possibilidade de uma vida melhor. Então, o direito sistêmico, ele amplia o olhar para que a gente perceba que sempre existe amor, mesmo de uma forma velada, ou mesmo que esse amor esteja doente, ele existe, ele está lá. Então, existe o amor. Ele pode não estar saudável, mas ele está lá. E os pais, eles sempre carregarão o peso dessa tomada de decisão, muitas vezes materializada pela culpa ou autopunição. É comum ver nos workshops que quando se entrega um filho para adoção, normalmente algo morre. Então, se existe um casal, o casal se separa, a mãe muitas vezes adoece, tem consequências. É um luto, porque no fundo teve essa separação. Então, tinha união e ocorre o parto e depois entrega para adoção. Então, assim como a criança sente essa dor da separação, a mãe também tem um movimento interrompido ali. E o que nós podemos fazer? Nós devemos dizer sim para isso, sem pesar, sem julgamento, sem condenação. É um destino difícil, mas dizer sim para a grandiosidade de tudo que está ocorrendo. Quem é que pode saber? Quem é que pode saber o que existe entre esses dois sistemas, né? Os grandes não podem os grandes não podem se fazer de pequenos. Essa frase eu ouvi da Sophie. Que os grandes não podem se fazer de pequenos e devem a tudo carregar. Significa dizer que quando você tem pena dos pais ou acha ou acredita que os pais não dão conta de carregar isso, você tira o olhar da criança que é o menor e enfraquece. O olhar sistêmico, ele não tem pecado, não tem essa crença moral. As coisas são como são. E tudo tem uma consequência. Essa mãe ou esse pai, eles apresentam como as principais razões para entregar a criança. Aí eu vou enumerar várias que eu lembro, né? Mas assim, podem existir outras, com certeza existirão outras, né? O pai não assumiu a criança e a mãe não conseguiu lidar com a decepção, o peso desse fim desse relacionamento. Ou simplesmente não consegue olhar para a criança porque a criança é parte do pai. São jovens
e às vezes os pais enxergam como problema e fazem pressão. Ou às vezes os jovens têm um filho antes de estarem emocionalmente preparados, né? Porque biologicamente já estavam. Eles entregam para a adoção por enxergar que o filho é um peso, um problema. Filhos frutos da prostituição, filhos frutos de vício de droga, crianças que nascem com necessidades especiais, pais com extrema pobreza ou situação de miséria. Às vezes os pais entregam o filho também porque querem proteger de destinos difíceis e entregam na esperança do filho ter uma vida melhor ou estar mais protegido. Ou às vezes os pais que têm distorções sexuais e querem afastar o filho. Então os motivos são inúmeros. Mas a entrega de um filho é sempre uma exclusão. E o que a gente pode fazer diante disso enquanto profissional da ajuda? Ampliar o olhar e perceber que o amor sempre esteve lá, para evitar se emaranhar. Eu já li e percebi que muitas vezes aqueles profissionais que estão envolvidos na vara da infância e juventude, ou advogados, ou às vezes assistentes sociais, tem um estudo que depois eu posso passar para vocês, um texto, foi feito lá em Tocantins e fala sobre o olhar sobre essas mães, que é uma realidade negada. E nesse estudo, que foi feito nessa vara da infância e juventude lá de Tocantins, essa pesquisadora observou que essas mães sofrem preconceito dos próprios profissionais e que elas estão sozinhas. Então, para que a gente não se emaranhe, não coloque as nossas crenças, as nossas dores, os nossos conceitos, é preciso ampliar o olhar para que possa auxiliar. Porque se a gente julgar, a gente já não é mais capaz de auxiliar, de fazer um trabalho. Aquilo que eu excluo, eu acabo ficando preso, ligado àquilo que eu excluo. E o que é se emaranhar? Todo mundo fala em se emaranhar, mas às vezes eu percebo que as pessoas elas perguntam o que é isso. A gente fala tanto, mas é comum no âmbito da constelação. Então, esse emaranhar significa se enrolar, se prejudicar, se embaraçar, se envolver, como se fosse um novelo de lã. E a partir do momento que você julga ou que você exclui, você se prende nesse novelo. E aí você traz para si o problema, que não é seu. O ato de entregar um filho para adoção pode ter consequências por gerações. A Sophie fala em até 8 gerações. Mas eu tenho ouvido dizer que é mais gerações. Como traumas, sintomas e possíveis doenças. E quando olhamos para uma pessoa, também estamos olhando para os seus pais. Significa dizer que a criança, ela é constituída, né, biologicamente pelo pai e pela mãe. E quando os pais adotivos não olham para os pais biológicos, automaticamente eles estão excluindo a criança. Ela se sente enfraquecida, ela se sente rejeitada. E aí é comum nos workshops perceber que os filhos adotivos, eles não têm força, não têm vitalidade para a vida, têm depressão, às vezes obesidade e uma série de problemas. E muitas vezes eles não se permitem nem pensar nos pais biológicos, porque inconscientemente eles pensam
que se eles incluírem os pais biológicos, eles estarão traindo o adotivo, já que o adotivo deu tanto, né? Só que essa atitude, ela acaba gerando conflito e peso e segredos, que às vezes os pais adotivos evitam contar para os filhos que são adotivos. Mas, lembra no início que a gente falou sobre as informações que ficam no inconsciente? Então, mentalmente podem não ter essa certeza, mas a alma sente que tem algo errado, que tem algo escondido. E se a gente incluir e dermos um olhar internamente para os pais biológicos, fortalecemos os filhos. E aí eles se entregam. E quando eles não têm essa permissão, muitas adoções são fracassadas, muitos pais adotam e depois que estão com a criança, eles são abandonados pelo Estado. O Estado já não interfere nesse momento. E aí começam os filhos, às vezes voltam-se contra esses pais adotivos, como se fosse uma vingança inconsciente, porque eles estão sendo agredidos. Diariamente estão sendo agredidos. E os pais adotivos? Os pais adotivos, eles sempre existem a necessidade de se doarem, seja porque eles receberam muito de seus pais ou porque eles receberam muito da vida. Então, em relação aos pais adotivos, eles sempre têm essa condição de se doar. É isso que move. Só que, como a gente já falou do amor adoecido, às vezes as adoções, elas têm como causa terem perdido um filho precocemente, ou um aborto que seja natural ou provocado, ou às vezes é um casal que não tem filhos e quer criar um vínculo mais forte. Ou às vezes a pessoa não é casada, não tem família e adota uma criança para poder não se sentir sozinha ou poder ter alguém para cuidar na velhice. Às vezes tem 2 meninos e sonhava em ter uma menina e não foi possível e adota também. Às vezes adota para preencher um vazio. Então são várias causas. E aí o Bert Helling, ele fala sobre as adoções bem-sucedidas e as adoções fracassadas. Essas adoções fracassadas são aquelas que são motivadas por qualquer outro motivo que não seja a criança. Porque a criança, ela não vem servir a dor do adulto, ela não entra como um remédio. Porque se ela entrar, está invertido a ordem e aí fica muito pesado para ela. Então, as adoções bem-sucedidas são aquelas que são feitas por amor à criança. A criança está sendo vista. Então, um exemplo. Um casal perdeu um casal teve 2 abortos. E aí resolveu adotar. Muitas vezes, essa criança não está sendo vista. Ela está entrando como representante do filho morto. Então, isso é muito pesado. Então, o Bert Helling, ele descreveu essas hipóteses e aí ele falou dessas adoções bem-sucedidas e mal-sucedidas. E aí eu percebo que a importância desse olhar enquanto profissional da ajuda. De que forma? Se for possível ampliar o olhar no exercício profissional, pode ser que muitos casais desistam de adotar. Mas, se resolverem adotar, eles vão ter uma tomada de decisão muito mais clara. E vão se preparar para isso. Muitos pais adotivos, né, isso daí está em vários estudos, o grande número de adoções fracassadas. Inclusive, em março desse ano,
houve uma decisão que repercutiu da aplicação de uma indenização por dano moral no valor de 100 salários mínimos de adotantes que devolveram a criança, desistiram, depois de 2 anos que a criança convivia com eles. Então, foi aplicada essa penalidade, né? O Ministério Público entrou com essa ação de danos morais para coibir esses abusos e para evitar. Só que em muitos casos, as crianças não chegam a ser devolvidas, mas elas são abandonadas ou são maltratadas. E isso significa dizer que hoje em dia ainda há uma falta de preparo nessa habilitação para adoção. Os pais, eles levam para casa uma expectativa. Então, assim como os filhos biológicos, eles não nascem para atender as necessidades dos pais, os adotivos também não. E os pais adotivos muitas vezes pensam: eu vou dar a melhor educação, eu vou ensinar tudo e vai ficar do meu jeito. Só que não vai, porque vai repetir padrões de comportamentos. É como se na minha casa isso fosse certo e no sistema familiar do filho adotivo fosse errado. Então ele vai repetir padrões. E aí vai ter um choque de verdades ali, vai ter um choque de comportamentos. E os pais adotivos não são preparados para lidar com essa realidade. Então, às vezes, muitas adoções estão sendo fracassadas. E aí o profissional humanizado sistêmico, quando tem o olhar do direito sistêmico, ele já no atendimento prepara o cliente para esse olhar. Então é muito importante, tem muita coisa para fazer ainda nesse assunto. E todos têm o direito de saber sua origem, e a lei garante isso, né? Mas muitos não vão em busca dessas informações, porque a família adotiva não permite, fica pesado, se sente culpado. E os filhos adotivos deixam de assumir essa necessidade por medo. E por lealdade cega, passam a não se permitirem olhar para seus pais biológicos. E é um comportamento nocivo para si. É uma dinâmica recorrente nas constelações familiares que só atingem o ponto de solução quando os pais adotivos olham para os pais biológicos e agradecem esse presente que foi o filho, porque o que há de mais valioso na vida? Um filho. Olha o tamanho desse presente que esses pais que entregaram o filho para outra família cuidar, deram de si, deram da sua carne, inclusive, deram de si muito. E às vezes os pais adotivos se sentem maior. Eu faço melhor. O seu pai e a sua mãe nunca fizeram nada por você. E se colocam numa situação de arrogância, de prepotência. E nas constelações, isso é recorrente. Quando há esse agradecimento, tudo fica mais leve, o filho fica mais leve, a relação entre os pais adotivos e o adotado fica mais leve. Em relação ao adotado, muitas vezes eles não se permitem nem pensar, e quando pensam, sempre choram muito, porque se sentem rejeitados, e às vezes dizem: eu não sei nada dos meus pais. E a professora Isabela, ela sempre costuma dizer assim: como você não sabe nada dos seus pais? Você já se olhou no espelho hoje? Você é seu pai e sua mãe. Olha para o seu nariz, olha para os seus olhos, olha para a sua personalidade. E ela diz: tomar pai e mãe pelo menos 3 vezes ao dia. Então, mesmo aquelas pessoas que não conviveram com os pais, elas sabem e elas carregam muito dos seus pais. E aí vem uma pergunta:
Esses filhos que foram entregues para adoção são obrigados a amar esses pais? O Bert Helling diz que não. Eu também concordo que não. Uma coisa é gratidão, outra coisa é o amor. O amor nasce da convivência. A gente percebe isso, que a gente cria afeto e laços e confiança e aprofundamento na relação através da convivência. Então, a gratidão é simplesmente perceber que esses pais, eles tiveram sucesso, porque eles passaram a vida lá de trás. Eles passaram a vida. E isso foi o suficiente. Porque é por conta dessa vida que você está tendo essa oportunidade aqui. Então, ter gratidão. E aí, quando eles conseguem ter essa gratidão, eles ficam leves e conseguem seguir adiante e fazer algo de bom com essa vida. Porque se você rejeita a sua origem, você se rejeita. E eu tenho visto muito isso nas constelações. Então, existe uma falta de preparo nessas adoções. E a devolução gera péssimas consequências. Né? Eu já falei da condenação por danos morais. E em relação aos filhos adotivos, eu já falei dos filhos dos pais biológicos e dos pais adotivos. E os filhos adotivos? O Bert Helling diz que toda criança quer permanecer no seu sistema de origem. Todo filho quer ser cuidado pelos seus pais biológicos, seja qual for o seu destino. E isso é perceptível. Muitas vezes a criança é maltratada, mas ela continua amando o pai e a mãe. Ela continua esperando nos abrigos que um dia eles voltem. E muitas vezes elas sabotam a adoção, porque elas não querem ser adotadas. E esse comportamento, se elas não quiserem ser adotadas? Tudo bem. Nem sempre ser adotado é o melhor para aquele sistema. E só é possível aceitar isso se ampliar o olhar. Muitos profissionais pensam que a criança tem que ser adotada, ela precisa de um lar e tem que ser cuidada, mas às vezes ela está no abrigo, é o que ela precisa para crescer, se tornar capaz e buscar a sua família de origem. É temporário. E aí, diante disso, vocês podem pensar que eu sou contra a adoção. Mas, na verdade, não. Eu acho que a adoção ela deve ocorrer em última instância, quando não há outra solução. Se existir outra solução, seja a tutela, a guarda, é uma melhor opção. E em relação aos intermediários, que nós nos encaixamos nessa seara, nesse leque aí. Os intermediários podem ser os enfermeiros, alguém que encontra a criança na rua, um juiz. Oi, Débora. As pessoas, traficantes de criança, uma amiga que indica uma pessoa para entregar o filho, são intermediários. E quando eles se colocam nessa posição de intermediários, eles também têm consequências e responsabilidades. E entender qual é o lugar mais seguro para a criança é um dos maiores desafios das pessoas responsáveis ou dos profissionais que lidam com a adoção. É uma pergunta que muitas vezes não tem resposta. E
a partir do momento que a gente faz parte desse rol de pessoas envolvidas, a gente tem responsabilidade. Então, as constelações, elas chegaram nesse tema e trouxeram um grande alívio, porque o campo é capaz de dizer, sem julgamento, sem intenção, sem expectativa, sem necessidade, sem intenção, se colocando como último o que é necessário fazer para esse sistema. E reconhecer aquilo que é, seja da forma que for. Então, as constelações familiares, elas vieram como uma grande ajuda e auxílio no exercício. E aí, firmes no nosso lugar de atuação e respeitando também as ordens da ajuda, seremos capazes de auxiliar para que essas adoções sejam bem-sucedidas ou, pelo menos, que as tomadas de decisões sejam de forma mais clara. Porque ficou demonstrado que sempre existe um choque de realidade com a ilusão, com a expectativa. E aí, o que eu sugiro? Mas várias pessoas também, elas fortalecem essa corrente, acreditam nisso também. O Sami também diz isso. Na verdade, Você fechou o seu microfone, Cris. Fechou aí. Isso, tá, pronto. abriu. Pronto. Tá, o que eu falei? O Sami também diz isso. Isso. Que hoje a jurisprudência ela tem admitido a multiparentalidade. E nós defendemos a alteração da lei. Para quê? Para que não seja necessário a anulação do registro da família original, e sim o acréscimo, porque o amor multiplica. A criança não precisa escolher entre um pai ou outro, porque isso gera doença, ela fica fragmentada. Ela tem dois amores, quem deu a vida e quem cuida. E, ao mesmo tempo, isso se adequa à situação de fato, porque a história daquela criança não começou quando ela foi adotada. Então, por que não manter isso? Os pais biológicos são os primeiros e os pais adotivos vieram depois, são os segundos na vida da criança. E essa alteração na lei é totalmente possível, né? A gente está caminhando, a gente está vendo. Antigamente, não era possível o padrasto adotar a enteada. Não era possível ter o pai biológico e o pai afetivo. Então, a sociedade está caminhando e essa alteração legislativa, ela é possível. E eu defendo que essa é a melhor opção. Entre outras alterações na lei, né? E, de repente, a gente pode pensar numa preparação mais sistêmica. A gente pode pensar em preparar esses pais de uma forma melhor para não terem tanto choque com a realidade. Então, eu defendo permitir o acréscimo do nome dos pais adotivos no registro do adotado, sem a retirada do nome dos pais biológicos ou anulação do registro original. A lei estabelece a ordem. E partindo dessa ideia, por que não se adequar à realidade de fato? A história da criança não começou com a adoção, e é preciso que a mudança alcance a lei, pois assim os processos de adoção, de pronto, deixarão claro a necessidade de respeitar a história do indivíduo e a ordem. Então, se partir da lei, porque a lei é impositiva, tem a tendência de ser feito de uma forma mais coerente. O ser humano,
ele muitas vezes ele não vai pelo amor, ele vai pela dor e pela imposição. Então, essa organização através da lei viria com grande benefício. O amor se multiplica e não é excludente. A criança não precisa escolher e optar por sistemas ou famílias. E os adotantes, desde o início, teriam clareza no entendimento. Então, é isso que eu pensei em trazer hoje. Muito bom, isso aí, parabéns. Muito rico, muito bacana. Eu vi que a Rafaela, a Felaine, a Kená, a Débora, todas se manifestaram aqui no chat com ponderações bem interessantes. Aí eu queria sugerir que a gente passasse para essa parte, né? Para quem tivesse sentisse a necessidade de fazer essa pergunta, que utilizasse da palavra para perguntar diretamente. Cristiane, o que vocês acham dessa sugestão? A Kená avisou que está assistindo com os pais a live. Quem mais? A Rafaela tem irmãos adotivos. A Kená também. A Débora sugeriu uma alteração legislativa nesse sentido da adequação da norma, para que o adotado não tenha excluído da sua certidão de nascimento os pais biológicos, mas sim acrescida informação dos pais afetivos. A gente teve uma palestra, uma aula com o Juan Cavallan esse ano. Eu acho que você também estava presente, que ele fala bem disso, né? Que ele tem um livro que se chama Famílias Modernas. Ele traz essa distinção do pai, que ele chama de pai, que é o pai biológico, e do papai, que ele chama de pai afetivo, né? A paternidade afetiva. E ele faz essa distinção bem bacana, que não necessariamente aquele que gerou é aquele que a criança tem a afetividade, a conexão do amor, como você bem esclareceu, como você bem explicou para todo mundo. Então, quem vai querer? Alguém quer fazer a pergunta diretamente? A Rafaela, a Elaine? Você já viu aí? Eu vi que algumas perguntas... Você respondeu. Eu respondi. Algumas outras perguntas, não. Por exemplo, fica à vontade aí. A Celine perguntou... Volto aqui, só um minutinho. É sistêmico encorajar a adoção de uma necessidade indesejada? Não. Nada que é forçado é sistêmico. Então, por exemplo, a criança ser adotada sem querer não é sistêmico. E não é assim que acontece. Quando ela se nega, ou muitas vezes não funciona, é respeitado isso. E os pais adotivos, eles cumprem todo um processo de habilitação, de espera. Então, eles têm que se mover, eles têm que agir. E essa ação é uma manifestação de vontade, e não é forçado. Você está vendo as perguntas aí, Cris? Estou dando uma olhada para ver aquelas que eu já respondi. Aqui, ó. A Felane também perguntou qual é a visão sistêmica da desistência da adoção após.
há um período de adaptação da criança no novo lar? Não, eles passam por um estágio de convivência, que inclusive a lei diminuiu esse período dessa convivência. Mas essas devoluções estão ocorrendo depois que a adoção é consolidada, é na convivência. Depois eles percebem que essa criança ela não atende às expectativas, e aí gera um choque. E a lei proíbe essa devolução, né? É irrevogável a adoção. Mas, às vezes, a justiça acha que é mais fácil extinguir essa adoção do que desconstituir o poder familiar novamente para a criança entrar mais rapidamente na fila para ser adotada novamente. Entendi. Ela pergunta também sobre o coronavírus e a adoção. O que afetam os processos? Bom, tem a adoção tem etapas a serem cumpridas. Então, os candidatos aos pais adotivos, eles têm um período de estágio de convivência, que eles vão fazendo visitas, e depois eles levam para casa. E aí esse período fica maior, passam um final de semana, para estabelecer o vínculo e perceber a compatibilidade. Eu acredito que o coronavírus influenciou em tudo. Legal. A Rafaela, ela fez aqui uma observação que ela tem uma irmã adotiva que, na verdade, é prima. Mesmo conhecendo os pais e estando no seio da própria família, é bem complexo. Ela sofre de depressão, baixa estima, etc. Com certeza, porque ela saiu do lugar, e quando ela sai do lugar, tudo se desorganiza, e ela não está sendo vista, ela não está com força, né? Então, a depressão, a baixa autoestima, é um sintoma, é uma consequência dessa adoção que foi feita dessa forma. Mas é possível, através da ressignificação interna, que ela saia desse processo. A constelação ela não promete cura, mas a gente percebe que ela alivia e algo se modifica. A pessoa se coloca em movimento. Então, às vezes, ela está num determinado lugar e aí, através do atendimento sistêmico, algo dentro dela se movimenta e melhora. Então, não é uma promessa de cura, mas sim uma ressignificação sobre a história de vida dela, uma ampliação no olhar. Pode ser que ela melhore. Bacana. A Fiolane também perguntou aqui, ó, ela falou do filme Lion, que é um filme bacana para ver a questão da lealdade sistêmica e adoção, e falou que a serviço de quem os filhos estão sendo colocados, a serviço de que os filhos estão sendo colocados à adoção. Bom, às vezes, assim como no caso das terras, que alguém perdeu uma terra ou tirou uma terra de alguém e lá na frente um descendente de outra geração também perde uma terra, os sistemas estão sempre se reequilibrando, estão sempre se organizando. Então, nas constelações, não existe uma afirmativa é sempre assim. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, tem que ver caso a caso. Qual é a dinâmica desse sistema para que tenha havido isso? É difícil dizer que é sempre a mesma situação. Não existe isso. A Kená comentou aqui que ela tem irmãos que também são primos, iguais a da Rafaela. Que os pais não conseguiram a adoção apenas termo de guarda. Fizeram isso para que as crianças não ficassem na rua. Mas eles nunca haviam cogitado cuidar de crianças que não eram deles.
E aí você percebe que, às vezes, no caso do que a Kená falou, eles não haviam cogitado, então não era, eles estão cuidando por uma necessidade da criança. Mas existiria uma outra possibilidade jurídica para haver esse cuidado? Poderia existir a tutela ou a guarda. Mas, às vezes, isso não é difundido, não existe uma conscientização, e aí é sempre levado para essa situação da adoção. O que o advogado sistêmico faz? Ele mostra todas as possibilidades, empodera o cliente para que ele decida o que ele acha que é melhor para ele. Mas, às vezes, a gente percebe que essas possibilidades, elas não são apontadas. É verdade. O que esse sistema precisa, né? É a parte que você fala, né, que o advogado sistêmico ele deve se esvaziar para poder conseguir olhar para o que é um necessário naquele sistema que ele pretende humildemente colaborar. Sim, e o que está motivando as atitudes? Porque a gente percebe, né, até fora da adoção mesmo, que os clientes chegam no escritório e querem judicializar o problema, e aí você olha e enxerga atrás raiva, mágoa. Não é em si, eles não estão buscando resolver, mas eles estão buscando retalhar, buscar uma compensação, movidos por outros sentimentos, né? Então, o sentimento primário está escondido lá no fundo e eles estão sendo movidos pelo sentimento secundário de raiva, de tristeza. Na adoção também. Às vezes, eles são direcionados pelo próprio advogado, que diz essa é a única solução. Entendi. Também a Philline fez aqui uma pergunta, como é a realidade dos abrigos, mas não gerou outra, só essa pergunta mesmo. A Rafaela comentou que ela não vê a sociedade preparada para essa alteração na adoção. A Débora sugeriu que a comissão poderia encaminhar uma alteração na certidão de nascimento. Eu achei que você fosse tratar disso daí. Assim. A Rafaela comenta sobre isso no sentido de que essa alteração impositiva, ela pergunta se essa alteração da certidão seria benéfica. Sim, seria totalmente benéfica. Ela seria mais leve. Por que ter que escolher se os dois sistemas, os dois pais os dois pares de pais fazem parte da criança, do amor da criança, né? Ela fica fragmentada, ela fica dividida. Uma consequência quase que a alienação parental, tendo que excluir alguém. E sobre essa alteração legislativa, eu estou amadurecendo a ideia e já comecei a esboçar isso, de redigir esse projeto de lei. Porém, a intenção é fazer de uma forma bem tranquila, madura, colocar no campo, escrever com cuidado, conversar com o Sami, inclusive, para vir com mais força, né, dentro de uma ordem, sem a intenção de dizer este é o momento ou não, mas sentir. Então, eu estou com isso bem presente dentro de mim, e estou redigindo, estou escrevendo, e assim que for o momento mais adequado, propício, sim, ela vai para a comissão para ser votada, para fazer uma nota de apoio também. Maravilha. Felane também, ela traz aqui a situação de irmãos gêmeos. Quando separados na adoção, quais seriam os emaranhamentos? Perdi aqui. Quais seriam os emaranhamentos apontados
Os emaranhados apontados pela visão sistêmica. Uma dupla perda, né? Porque os irmãos gêmeos já é sabido do grau de ligação. Quando são univitelinos, né? Foram formados da mesma célula, eles dividiram ali a barriga, e normalmente as pessoas dizem que eles têm uma ligação muito profunda. Então, assim, é uma dupla dor dessa separação. Separar da mãe e separar da sua outra metade, que é o irmão. Bacana. Rafaela, fala a pergunta aqui, sobre essa alteração na legislação, até que ponto é sistêmico impor isso a todos? A famosa adoção brasileira tem implicações diferentes da adoção formal? Olha, muita gente pensa que a lei busca evitar a adoção brasileira, mas ela acontece. Como que ela acontece? Muitas vezes, os pais estão com a tutela ou com a guarda e convivem com a criança durante um determinado tempo, já cria o vínculo de afinidade e daí elas têm preferência na hora de adotar. Isso é uma forma de adoção brasileira. Outra forma é aquela que a gente conhece, né? A moça vai trabalhar na casa dos patrões, engravida, tem o filho, volta para a cidade de origem e a criança permanece lá, e aí vai sendo tratada como se filho fosse. Chega uma hora que há necessidade de colocar na escola, a necessidade de colocar como dependente no plano de saúde, e aí se busca a adoção brasileira, né? Sim. Sobre a outra pergunta, se acha correto impor isso a todos. Isso. Mas a lei, ela sempre foi feita dessa maneira. Ela tem que regulamentar a ordem. Ela está sempre dando direcionamento de comportamento. O que acontece nas alterações da lei é que ela vai acompanhando a mudança social, ela vai acompanhando a mudança do pensamento das pessoas. À medida que as coisas vão se naturalizando ou que vai existindo essa necessidade, a gente vai se adequando. Então, a gente está sendo imposto o tempo todo e a lei ela estabelece essa ordem, ela tem uma função. Bacana. Estou vendo aqui mais uma pergunta, Felane. O pai que perdeu o poder familiar por alienação, pode um possível padrasto registrá-lo? Como a visão sistêmica ajuda a resolver a dupla exclusão, sistêmica e legal? Olha, o padrasto hoje em dia, ele pode adotar. Ele convive com a criança, ele ajuda a cuidar, e aí ele pede paternidade socioafetiva. Agora, os casos de perder o poder familiar e de excluir do registro são casos extremamente graves. De violação do princípio do pertencimento, né? Cadê a Débora? Débora pede para deixar claro quem é quem. O que internamente a criança já sabe. Tranquiliza a criança. Todos já sabem. Que é exatamente a questão de, na certidão, constar, acrescentar mais uma família. Já preserva a família biológica e acrescenta a família adotante. Seria isso, né, Débora? Vocês não estão conseguindo tirar o mute? É isso? O que ninguém está falando? É isso, Débora? Não está conseguindo tirar? Ah, pronto, tirou. Não, eu tirei. É porque está tendo uma outra reunião aqui também. Ah, não, Estamos tudo bem. dois, cada um numa reunião. Tá a ótimo. bateria acabou. Sem problema, Então estou eu correndo. Sem problema. Mas eu achei excelente as tuas colocações, sabe? Foi uma aula, foi muito bom, Cristiane. E essa proposta, eu acho que tem tudo a ver com a Comissão de Direito Sistêmico, acho que é a nossa cara propor algo assim, sabe? É ampliar realmente o olhar,
e é fazer com que a gente preste atenção no que é mais importante, que é a criança. Então, a criança precisa desse conforto. Ela precisa, sim, respirar aliviada, porque ela sabe que ela é amada, que ela tem uma família biológica e ela tem uma família adotada. Não tem que Então, escolher, isso, né? não tem que escolher. Então, é deixar o amor fluir. Eu achei fantástica a ideia. Eu também. Maravilhoso. Feulaine apareceu. Apareceu. E eu estou pensando nisso já tem um tempo. Eu queria só aproveitando o ensejo que a Débora acabou de falar, que eu acho que a gente também conversou sobre isso, que é exatamente que a nossa proposta esse ano é fazer com que os integrantes da comissão, que tanto contribuíram no ano de 2019 para as realizações exitosas da nossa comissão, possam agora também, a comissão possa respeitar o princípio de dar e receber, né? No primeiro ano foi muito doado por todos os integrantes, então nada mais natural que esse ano a comissão doe, a comissão faça uma retribuição, um reconhecimento a esses integrantes que tanto colaboraram na comissão. Você é uma dessas pessoas. Muita gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço por estar fazendo algo que eu acredito e sair do mundo das ideias e ir para a prática. E eu tenho percebido tanto que eu tenho aprendido, porque a gente só percebe quando está no lugar. As coisas vão se apresentando para a gente quando a gente se coloca nesse movimento. E a gente nunca vai estar pronto, porque tem que esperar o que há de vir, né? Então, são testes diários. Eu tenho me colocado a serviço, tenho aprendido muito. E, por exemplo, internamente, essa história de sentir o impulso de redigir esse projeto de lei, eu estou amadurecendo ele internamente. Mas eu já me coloquei em movimento porque eu já comecei a escrever. Porém, um momento de apresentar, de passar pela comissão e de levar para a Câmara Legislativa, isso eu vou perceber depois. Inclusive, eu quero encontrar com o Sami e conversar com ele sobre isso, e colocar no campo, e fazer de uma forma bem respeitosa, para que não seja simplesmente a minha intenção, meu querer, mas ver realmente o momento e o que é necessário fazer, mas também não me fechar. Então, eu já estou no movimento de escrever. Maravilha. Isso aí. Isso é o necessário, né? Aí dizer que está tudo certo, no tempo certo, vai acontecer ou não vai acontecer. E o movimento é esse. É assim que a gente tem construindo todo o que a gente já tem feito na comissão, nesse movimento maravilhoso, sistêmico, que a gente participa com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Eu acho que já está, não tendo mais perguntas aqui, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final. E aí, muito tranquilo. Se alguém tiver a necessidade de falar, é só pedir a palavra. Vai ser franqueada. Eu adorei. Aprendi bastante. Tô achando que a Kená tá levantando a mão. É isso, Kená? É isso aí, ó. Kená, raise your hand. Oi, Rodrigo. É isso mesmo. Pode falar. Boa noite. Eu tô sem o vídeo porque meus pais estão aqui, eles não estavam querendo aparecer. Então, eu vou só o áudio mesmo. Tá? Boa noite para vocês. Um super abraço para a Cris. Parabéns, Cris. Muito obrigada. Foi muito bom, porque algumas coisas que eu estava tentando explicar para eles há algum tempo é bem diferente quando uma pessoa de fora explica e aí corrobora mais aquilo que a gente estava querendo mostrar. Queria só fazer um destaque na sugestão que a Feu deu para a gente sobre o filme Lion, que de repente, se vocês aceitarem, todo mundo concordar, a gente pode fazer um cine sistêmico com ele. Eu acho que é um filme muito bom,
tá dentro do tema que foi trabalhado hoje, inclusive a Cris e outras pessoas podem complementar depois do filme, trazendo alguns tópicos que a gente pode identificar e conversar depois do filme, se vocês concordarem, né? Beijão, abraço, boa quarentena para todo mundo, boa noite. Boa noite. Eu concordo, super topo. Eu também. Você, Vanessa, coordenadora desse projeto aí, de cinema e bate-papo sistêmico, fica muito à vontade aí. Aliás, eu tô achando tão legal essa. Claro, eu preferia estar ao vivo com todo mundo, sem dúvida nenhuma, né? Até porque a questão sistêmica passa por essa conexão de estar mais perto. Ainda não consegui me conectar tanto como a gente fica conectado quando estamos assim no mesmo local, no mesmo ambiente, perto uns dos outros. Mas eu estou achando muito legal esse formato de reunião com as pessoas conversando no chat e você falando, e depois a gente vai lendo as perguntas. Muito bacana, a coisa funciona, a coisa flui, ninguém fica interrompendo, bacana mesmo, muito legal. As reuniões que eu tenho participado da nossa comissão tem dado um show, porque hoje você falou à vontade, ninguém interrompeu, todo mundo fez as perguntas e fomos, inclusive, colaborando um com os outros aqui no chat, e depois você respondeu todas as questões colocadas, a participação foi muito legal. Parabéns, achei. Estou adorando esses novos desafios tecnológicos. Eu sei que tem gente que está muito mais na frente aí, ó. Toda vez que eu olho para falar, eu sempre vejo nela uma pessoa que já está muito mais ambientada com essa questão tecnológica, né? De mídias sociais. Ela produz horrores. A Feu é técnico. Ela está lá na frente. Essa metamorfose para ela já aconteceu lá atrás. Mas tudo bem, eu acho que é no seu tempo, é da sua forma, no seu momento que as coisas devem acontecer ou não acontecer. E eu sigo aqui tranquilinho, muito bacana. Legal. Sim, eu já deveria saber fazer isso, mas eu não aprendi, viu, Felane? Que é colocar o documento aqui na tela para que todo mundo olhasse. O seu certificado, eu vou te mandar aí para você postar. Que bom. Deixa eu já pegar aqui, que de repente registrar o momento. Você consegue mostrar aí, que eu não sei como faz isso. Eu não sei postar o documento. Só se eu mostrar a foto no celular. Pronto. Tá vendo? Assim, você tem que ter ele digitalizado no seu celular e compartilhar aí, ó, tá verdinho aí, ó. Olha, mas você tem que ter ele já em PDF aí no seu celular, né, para enviar. Vou fazer assim mais legal. Eu vou postar no nosso grupo, aí todo mundo vai ver. Quer ver, ó? Você coloca aí pra gente, a gente tira print, aí ela vai lá e posta no Instagram dela o print. Entendeu? Olha aí, ó. Imprime, porque eu gosto de papel ainda. Já tá no grupo, tá? Obrigada. Mas eu gostei muito. Eu achei que ficou bonitão. Quer ver? Viu aí? Gostou? Gostei. Ficou bem legal, né? Bem legal. Eu também estou super feliz. Eu estou achando esse ambiente tão acolhedor online, assim. Eu gostei tanto dessa proposta de apresentar na comissão e de abrir para as pessoas trazerem, contribuírem com algum tema. Gostei tanto disso. Estou me sentindo tão à vontade, tão acolhida. E eu só tenho a agradecer. Eu também tive essa mesma perspectiva, sabe? A tecnologia é tudo muito novo, pelo menos para mim, nesse aspecto. E saber que esse ambiente que a gente está aqui é um ambiente positivo, favorável, controlado, é muito legal, né? A gente pode dar os primeiros passos por aqui e, a partir daqui, ganhar o mundo. Treinar a partir daqui e depois ir lá, fazer live para todo quanto é lugar, ser protagonista dessa mensagem tão bonita que é o movimento sistêmico. Alguém mais? Alguma coisa? Xane.
muito obrigado. Foi Legal. sensacional. Foi mais do que eu esperava. Foi lindo. Você brilhou Que bom. muito. Gratidão. Gratidão. Eu gostei muito, assim, de... Eu pensei em apresentar uma coisa e hoje fluiu outra, na verdade. Pronto. É isso aí. Meia hora antes fluiu outra coisa. E eu também nem estava pensando em falar sobre o projeto de lei, porque eu estava pensando, mas eu me senti tão à vontade, Que bom. que eu estava pensando, não, vou conversar com o Sami primeiro, vou estabelecer uma ordem e tal, mas aconteceu de uma forma tão natural que eu estou entregue. Maravilha. E é isso aí. E aqui a gente está entregue em boas mãos, com boas energias vibrando e nos motivando e nos incentivando a fazer esse nosso trabalho, né? Sempre assim com o pai, né? Da direita, a mãe na esquerda, essa ancestralidade toda, dando essa energia maravilhosa de chegar e aceitar o desafio e cumprir com o desafio. Eu acho que isso é a parte mais bonita. Aí eu já vou aproveitar para dizer que na próxima sessão, a Kenar está nos ouvindo, nós teremos o cinema sistêmico, o bate-papo sistêmico, e parece que o filme então vai ser o Lion, não sei como é que vai ser decidido, mas já é essa a nossa pauta aí, provavelmente da nossa próxima reunião. Tá bom? Obrigada. E se você gravou, depois você me manda, que eu quero reassistir depois. Eu apertei aqui o negocinho de gravar, provavelmente deu certo. Aí eu envio a segunda parte, mas vai dar certo. Tenha fé. Tá. Confia que vai. Valeu? Tá bom, então. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Beijos e abraços a todos. Beijo. Kenar, transfira beijos e abraços aos seus pais aí. Muito honrado com a participação deles, viu? Da próxima vez eu quero ver todo mundo. Valeu. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.